Boa noite. Reforma e ampliação do aeroporto de Passo Fundo pauta grande expediente do PMDBista Paulo Necli. O Rio Grande do Sul possui 15 aeroportos. Passo Fundo foi o único escolhido para receber melhorias. Por quê? Porque Passo Fundo é um polo. Vereador Pedro Danelli pede melhorias no trevo de acesso a Santa Marta. A gente sugeriu ali que o DAIR, que é responsável pela RS, e o Executivo, que é responsável pela Avenida João Catapã, em conjunto se instale um semáforo, uma sinaleira, um semáforo para que as pessoas que atravessam a RS tenham condição de atravessar tranquilo, com segurança. E ainda a opinião dos vereadores sobre a proposta de reforma política. Primeiro que eu já sou contra o fundo partidário. Acho que você vai se candidatar, se financie para a sua campanha. Ninguém tem que financiar. Eu não quero estar financiando político. Me parece que uma reforma política que leve a cabo a restrição democrática, como é a proposta que está sendo apresentada até o presente momento, ela não deve ser aceita, ela não é bem-vinda, ela não cumpre o papel que a gente espera de um país democrático. Iniciamos o Jornal da Câmara com um grande expediente da sessão plenária de quarta-feira. Quem ocupou o tempo regimental de 30 minutos foi o vereador Paulo Necli. Ele iniciou a sua manifestação, destacando o andamento do processo que dará início às obras de ampliação do aeroporto Lauro Cortes. O parlamentar considerou que a burocracia atrapalha o processo de licitação, mas que a Casa está trabalhando para agilizar o mesmo. Diariamente, os 21 vereadores são cobrados a questão do aeroporto. Não só os vereadores, o Executivo, os empresários, enfim. Nós, comissão que trata do assunto do aeroporto aqui na Câmara de Vereadores, nós fomos muito felizes onde nós envolvemos toda a comunidade, todas as entidades, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, para que chegasse onde chegou. Passo Fundo, o Rio Grande do Sul possui 15 aeroportos. Passo Fundo foi o único escolhido para receber melhorias. Por quê? Porque Passo Fundo é um polo. É um polo de saúde, na educação, na agricultura, no comércio, enfim. Passo Fundo é o centro da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Esta obra é prioridade junto ao governo do estado e junto ao governo federal. Mas eu volto a repetir, nós não estamos de braços cruzados. Agora mesmo acabei de falar com Porto Alegre. Estarei indo segunda-feira ou terça-feira a Porto Alegre. Porque tratar por telefone é uma coisa, tratar olhando nos olhos da pessoa responsável é totalmente diferente. E nós não podemos esperar que isso vai cair do céu. Nós temos que estar fiscalizando. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever e, se Deus quiser, essa conquista, Passo Fundo e região vai conseguir. Outra pauta abordada pelo vereador foi o descarrilhamento ocorrido na última semana pelos vagões da ALL, que transportavam combustível. Ele pontuou que a questão da beira-trilho é um problema antigo do município e fez uma sugestão ao colega Rudimar dos Santos. Vamos fazer as contas. Retirar 1.500 famílias precisa no mínimo o quê? 1,5 bilhão? Da onde vai sair? O município não tem, o estado não tem, a União não tem. Agora, vamos retirar os trilhos. É uma necessidade? É uma necessidade, né? Porque lá nos anos 80, quando o então prefeito Firmino da Silva Duro tirou os trilhos da 7 de setembro, todo mundo dizia: finalmente os trilhos foram lá para fora de Passo Fundo, né? Hoje ele se encontra no centro de Passo Fundo. Hoje ele atrapalha o centro de Passo Fundo. Mas da onde, na penúria que está a União, da onde vai tirar dinheiro para fazer uma nova rota, uma nova malha ferroviária para levar as trilhos lá perto de Coxilha? Então são situações que preocupam? Sim, preocupam.
Isso que aconteceu, graças a Deus, aconteceu fora do perímetro urbano, né? Esse acidente que teve, onde vagões tombaram, lotados de combustível, né, poderia ter acontecido aqui no perímetro urbano. E teria pego quantas e quantas famílias, quantas pessoas poderiam ter sido mortas, né? Então, isso foi um sinal de alerta. E esta casa tem o dever de ficar atento. Sugeri ao meu colega, vereador Rudy, protocole, vamos fazer uma comissão, nem que seja para a próxima legislatura, para os próximos legisladores. Nós temos que levantar a situação, né? Ou nesta ou nas próximas, os futuros vereadores terão que tratar esse assunto de forma urgente. Os recursos, não sei de onde é que vão sair, mas que é um dos problemas mais graves existente na cidade de Passo Fundo, é a chamada hoje beira-trilho. E para encerrar seu discurso, Necli falou da reforma política. Ele criticou a atual proposta do governo, especialmente com relação ao Distritão e a proposta para financiamento de campanhas. Há alguns anos a gente está escutando, né, através da imprensa, né, que vai haver uma grande reforma política no país. Mas infelizmente passa ano, entra ano e a tal reforma política não acontece, né? Então o que está acontecendo hoje no Congresso é uma maquiagem, né? A questão do Distritão, né? Isso aí vai servir para eleger os que lá estão. Então eu alerto ao povo do estado do Rio Grande do Sul. Nós e a urna. Vamos votar em pessoas decentes para nós tornarmos esse país um país decente. E não é de agora a preocupação do vereador Pedro Danelli com o trânsito. Nos mandatos anteriores, o parlamentar sempre cobrou melhorias, especialmente nas perimetrais. Agora, um novo pedido é para a instalação de um semáforo na entrada do bairro Santa Marta. A gente tem se preocupado bastante com isso, porque melhorou bastante o trânsito de Passo Fundo, só que Passo Fundo é uma cidade que cresce dia a dia, é uma cidade regional, né? Chega de segunda a sexta, a cidade está movimentada, vem muitos veículos, muitos da região, dos municípios vêm para Passo Fundo, enfim, mas nós temos vários problemas sérios que é na entrada da cidade. Por exemplo, se você pegar aquela RS ali que passa cortando a Santa Marta, agora com o movimento do crescimento do bairro Donária, da Santa Marta, aqueles prédios que estão se fazendo ali, é uma dificuldade muito grande das pessoas que moram lá se deslocarem para o centro da cidade, para atravessar aquela RS, e a RS é muito movimentada também. Então, a gente sugeriu ali que o Dair, que é responsável pela RS, e o executivo, que é responsável pela Avenida João Catapã, em conjunto se instale um semáforo, uma sinaleira, um semáforo para que as pessoas que atravessam a RS tenham condições de atravessar tranquilo, com segurança, e posteriormente as que usam a RS também com segurança. Mas essa nossa indicação é nesse sentido, que as pessoas às vezes, na hora de pique, de manhã, meio-dia e à tarde, ficam às vezes mais 10 minutos para atravessar aquela RS lá. Então nós temos que pensar que lá agora está se criando praticamente um bairro muito populoso e que tem que dar condições para aqueles moradores também virem para o trabalho e voltar para casa com mais segurança. O consumidor interessado em quitar os débitos com a Prefeitura tem menos de um mês para aproveitar o prazo de vigência do Refis. O pagamento com descontos de multas e juros pode ser feito à vista ou em até 3 parcelas. Segundo dados da Secretaria de Finanças, as dívidas mais significativas são referentes ao IPTU e ao Imposto sobre Serviços. A lei vale ainda para cobranças administrativas e questão em execução fiscal. Mais informações pelo telefone 3311-4222. E a seguir, o assunto é a reforma política. Nós vamos repercutir a opinião dos vereadores. É um minuto só, a gente já volta. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha.
E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Cuidados com a utilização do gás de cozinha. O GLP ele deve ser armazenado em local ventilado. Então o seu botijão não pode ficar em algum local fechado, sem ventilação. Também devemos ter muito cuidado com a mangueira do gás, para que ela não venha passar por trás dos fornos, para que não aconteça o superaquecimento e até mesmo que venha derreter essa mangueira, ocasionando aí um incêndio. Devemos ter cuidado com a válvula, a validade da válvula, a validade da mangueira, para que possam estar de acordo também com o certificado de validade do Inmetro. E muito cuidado em não instalar o botijão muito próximo a instalações elétricas na sua casa. O presidente Michel Temer assinou um decreto que reconhece a atividade dos supermercados como essencial para a economia. Com a decisão, os empresários do setor vão ter segurança jurídica para contratar funcionários e negociar com os sindicatos a abertura dos estabelecimentos aos domingos e feriados. De acordo com o governo, a decisão vai ampliar a competitividade do segmento e, como consequência, a geração de emprego e renda. A Câmara dos Deputados iniciou ontem a discussão sobre a reforma política, mas a sessão foi encerrada e a votação adiada. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a matéria precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara em 2 turnos. Em seguida, o texto vai para o Senado, onde também será submetido a 2 votações. A proposta pode, por exemplo, mudar a forma como os deputados e vereadores são eleitos, acabar com as coligações e permitir candidatura simultânea a cargos majoritários. O vereador Saul Spinelli comentou itens que deveriam ser reformados para melhorar efetivamente a política. Primeira coisa, limitar a reeleição dos parlamentares. Profissão de político não existe. Então você chegar e dizer, fulano está há 40 anos no Senado, o outro está há 40 anos como deputado federal, o outro é... Não, quando não é o pai, é o filho, é a esposa, é o neto, é a CM-neto, é isso. Então é o seguinte, eu acredito que é importante sim a reeleição, por exemplo, o camarada concorre a 4 anos no mandato, concorre à reeleição, fica mais 4, é 8, pros bem, ou se faz um mandato de 6 anos que tu pode encaminhar, implementar, e vai ter que dar um tempo. Dá um tempo de um mandato e depois sim, se for possível, concorre de novo. Caso contrário, renova. Aí existe a renovação. O que eles estão justamente discutindo? O contrário. Então, é importante, primeiro, limitar a reeleição, discutir o voto distrital, eliminar lista, não tem que ter lista. A população tem que votar em quem ela deseja. E discutir também essa questão dos partidos. A lista fechada é outra proposta que seria implantada nas eleições de 2018 e de 2022. A partir de 2026, passaria a vigorar o sistema distrital misto, em que metade das vagas é preenchida por lista fechada e a outra pelo voto direto nos candidatos. O vereador e doutor em Direito Público, Matheus Vespe, explica. Hoje o sistema que nós temos é o de voto em lista aberta, voto proporcional em lista aberta, que possibilita, pelo menos que na hora do voto, o eleitor, seja para vereador, para deputado estadual ou federal, vote diretamente no candidato que compõe uma das listas partidárias que ele tem à disposição. Não é o melhor sistema, eu advogo o sistema de voto distrital, mas pelo menos o voto em lista aberta é melhor que o voto em lista fechada, porque, diferente do voto em lista aberta, em que eu posso votar diretamente no candidato, o voto em lista aberta possibilitará o voto tão somente na legenda. Então nós não votaremos, por exemplo, o meu número era 45123, né? Isso não mais poderá acontecer. O candidato terá apenas um número da lista, e aí o eleitor votando apenas no 45, exemplo que eu cito de mim, ele votaria já um critério
hierárquico estabelecido de antemão pelo próprio partido. Então, se o partido, por exemplo, fizesse 5 cadeiras, os 5 vereadores eleitos seriam os 5 que o partido estabeleceu na ordem hierárquica partidária. Não seria mais aquele que o eleitor escolhe diretamente e deposita o seu voto. Sobre o chamado distritão, o vereador Roberto Gabriel Tozon se posicionou contra, mas recriminou principalmente o texto que muda o financiamento das campanhas. Na verdade, eu acho que é uma pouca vergonha, né? A gente está com o país quebrado. Hoje mesmo, eu abri o jornal de manhã e li que as metas de déficit primário do governo federal foram aumentadas em 20 bilhões, né? Era 139 bilhões, se eu não me engano, e foi para 159, mais ou menos esses valores. E ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente, o governo tenta aumentar imposto, que é botar a mão na nossa carteira, na minha, na tua, de quem está nos ouvindo, né, para a gente pagar a conta do governo. Mas, nesse mesmo tempo, também ainda aprova, ou está querendo aprovar o distritão, né, liberando mais 3 bilhões do fundo partidário para políticos se candidatar e se eleger. Então, primeiro que eu já sou contra o fundo partidário. Eu acho que você vai se candidatar, se financie para a sua campanha. Ninguém tem que financiar. Eu não quero estar financiando político, né? Não acho justo. E segundo que nós, não, como eu acabei de falar, nós não estamos em situação favorável para gastar dinheiro. Os municípios, também saindo nos jornais hoje de Passo Fundo, os municípios em situações financeiras desastrosas por causa dos repasses que não estão chegando. O estado do Rio Grande do Sul é o pior estado do país hoje, a pior situação financeira dos estados do Brasil. O governo tira de um lado, gasta do outro. Como eu sempre falo, o governo gasta o que não pode e quer pagar com o que não tem, né? E aumenta imposto, quer tentar aumentar imposto e ao mesmo tempo gasta com mordomia para quem ganha bem, auxílio isso, auxílio aquilo para deputado, para senador, para altos cargos do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo. Eu acho que no mínimo a falta de vergonha na cara. Já o comunista Alex Necker criticou totalmente a reforma. Para ele, este não é o momento ideal para mudanças. Primeiro, eu acho assim, o atual Congresso não tem a legitimidade necessária para votar qualquer alteração no sistema político nacional. Quiçá ainda mudar a forma de votação, sair do voto do sistema proporcional para um distritão como está se ventilando. A nossa opinião, e eu tenho debatido isso já há um bom tempo, relacionado à reforma política, ela deve ter um viés de ampliação da democracia brasileira, garantindo que a diversidade no parlamento possa ser maior ainda. Hoje nós temos uma representação nos parlamentos muito restritas a determinados segmentos, onde pouquíssimos conseguem romper o tradicional. Então me parece que uma reforma política que leve a cabo a restrição democrática, como é a proposta que está sendo apresentada até o presente momento, ela não deve ser aceita, ela não é bem-vinda, ela não cumpre o papel que a gente espera de um país democrático. E o Canal 16 exibe daqui a pouco mais um programa produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais. No Simpasso na TV desta noite, você vai conhecer o departamento tradicionalista da entidade. Acompanhe um trecho. Todo mundo se doando um pouquinho, a entidade funciona, né? E graças a Deus nós temos essa virtude, né? Que as pessoas que estão lá junto com a gente, né? Medem esforços para ajudar, né? Então, se não tiver aqui sozinho, o patrão não faz nada, você pode ter certeza disso. Se não tiver alguém do teu lado, família, principalmente, a família da gente tem que estar sempre te apoiando. Se tu não tiver a tua família do teu lado, não funciona. Sim. E eu, graças a Deus, né, eu fico até agradecido e emociona, né, quando se fala em família. Até porque a sua esposa, a patroa, trabalha lá diretamente junto com as invernadas, né? E agora o novo patrão vai ser seu filho. Então, porque tem minha esposa, filhos, irmãos. Negócio feito com amor mesmo, né? Isso. Eu acho que de uma prenda mirim para uma prenda juvenil, além da concorrência ser mais forte, a gente tem que aprender a falar melhor, a se, digamos, se preparar melhor para que consiga trazer o sonho. Convencer os jurados, né? Convencer os jurados. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.